Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Dessar. É isso aí. Hoje vamos mergulhar em um tema fundamental para quem está ligado no mundo profissional, que é a liderança. Isso mesmo. Mas não uma liderança qualquer. A gente vai falar sobre a liderança que se desenvolve no meio do turbilhão que a gente chama de mundo VUCA. Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. E a nossa conversa hoje vai focar em como equilibrar, né, aquelas abordagens mais tradicionais da liderança com as inovações que a gente precisa para liderar com eficácia, né, nesse ambiente que está sempre mudando. Para te guiar nessa nossa conversa de hoje, a gente se baseou no artigo Equilibrando Estilos Tradicional e Inovador na Liderança. É isso aí. E o que a gente espera que você, que está nos ouvindo, leve dessa conversa é uma visão clara das competências de liderança que realmente importam no mundo profissional de hoje. Sim. A gente vai meio que desvendar como navegar essas tensões entre os diferentes estilos de liderança, né? Buscando aquele ponto de equilíbrio que te permite ser um líder eficaz e adaptado à realidade. É isso. Então, para a gente começar essa exploração, acho que é crucial a gente entender o que é esse tal de mundo VUCA, né? E por que as formas de liderar que talvez funcionavam antes, hoje em dia já não dão mais conta do recado. É perfeito. O mundo VUCA ele representa um panorama, né? Onde a gente observa mudanças acontecendo de forma muito rápida e intensa. E isso é o que a gente chama de volatilidade. E junto com a volatilidade, a gente tem a incerteza, né? Que significa que os eventos são muito difíceis de prever. Então, você que está acostumado a fazer um planejamento de longo prazo, se depara com um desafio muito grande. Sim, bastante. Aí entra a complexidade. A complexidade, ela está relacionada à quantidade enorme de fatores que influenciam as situações, e esses fatores, eles são interconectados. Então, fica muito difícil a gente analisar. E por fim, a ambiguidade, né, onde falta clareza sobre o significado dos acontecimentos. Então, nesse cenário, você concorda que uma liderança baseada em hierarquias muito rígidas, em planos inflexíveis, pode te deixar na mão. Com certeza. Totalmente precisa de algo mais. E é nesse contexto que o artigo que a gente mencionou, ele aponta 7 competências essenciais para quem lidera hoje. Você poderia detalhar um pouquinho para a gente, cada uma delas. Sim, claro. A primeira competência que a gente tem aí é o compartilhador de poder. Aqui estamos falando só de delegar tarefas, né? Mas o líder moderno, ele desenvolve ativamente novas lideranças dentro da equipe. Então, em vez de centralizar todas as decisões nele, ele capacita o time e investe no crescimento de outros líderes. A segunda competência que a gente tem aqui é ser visionário. Isso significa que você precisa ser capaz de criar e comunicar uma visão clara e inspiradora do futuro para a sua organização. Essa visão, ela serve como um farol, né? Guiando as ações da equipe e ajudando a manter todos motivados, mesmo diante dos desafios do dia a dia. Verdade. E quais são as outras competências que você precisa desenvolver? A terceira competência é ser adaptável. No mundo VUCA, a habilidade de ajustar a comunicação e as ações frente a mudanças que a gente não esperava é fundamental. Então, o líder adaptável, ele não fica preso naquele plano inicial. Ele consegue mudar a rota quando necessário. A quarta competência é ser acelerador. Essa competência, ela envolve a capacidade de tomar decisões de forma rápida, sem comprometer a qualidade. Então, é encontrar aquele equilíbrio entre a agilidade e a análise cuidadosa, né? Interessante. A quinta competência é ser analítico. Tomar decisões com base em dados concretos e métricas. A intuição ainda tem o seu valor, a gente não pode descartar, mas ela precisa ser complementada por uma análise rigorosa dos fatos. Perfeito, faz todo sentido. E quais são as 2 últimas competências essenciais? A sexta competência é ser explorador. Líderes com essa característica, eles estão sempre buscando novas oportunidades, né? Acompanhando as tendências e explorando novas possibilidades. Eles não se contentam com o que já existe. E, finalmente, a gente tem o ouvinte ativo, né? Essa competência, ela destaca a importância de demonstrar curiosidade genuína e estar aberto a aprender com os outros. O líder que ouve ativamente, ele promove a colaboração e valoriza diferentes pontos de vista. Com certeza, com certeza. Essas novas competências, elas parecem realmente cruciais para a gente que lidera hoje, né? Sim, sim. Mas o artigo também aponta que alguns elementos da liderança tradicional ainda são importantes, né? Sim,
Com certeza. Mesmo com o mundo VUCA exigindo novas habilidades, elementos tradicionais da liderança, como exercer autoridade quando necessário, manter a consistência em certas diretrizes e focar em resultados, ainda são importantes. Eles trazem estabilidade, né? Dão clareza na direção e garantem que os objetivos sejam atingidos. Em momentos de crise, por exemplo, ou quando você precisa implementar processos bem definidos, uma abordagem mais tradicional pode ser fundamental, para te dar segurança, para te dar um direcionamento. E aí que entra o conceito das 7 tensões da liderança moderna. Interessante. E o que são exatamente essas tensões? As 7 tensões da liderança moderna, elas ilustram esse equilíbrio, né, estratégico que você, como líder, precisa encontrar entre os estilos tradicionais e os estilos que estão surgindo. A primeira tensão é entre ser um detentor do poder, aquele que centraliza a autoridade, e um compartilhador de poder, que delega e desenvolve outros líderes. A segunda tensão é entre o foco no tático, com visão de curto prazo, e ser visionário com a perspectiva de longo alcance. A terceira tensão, ela fica entre uma comunicação consistente e ser adaptável na forma de se comunicar. A quarta tensão opõe o perfeccionista na execução com a necessidade de ser acelerador. A quinta coloca o líder intuitivo em contraste com o analítico, na hora de tomar decisões. A sexta tensão, ela fica entre ser um minerador, especialista profundo em uma área, e um prospector, que explora diversas áreas. E, finalmente, a sétima tensão se manifesta na comunicação interna, entre ser um instrutor que só informa e ser um ouvinte ativo. Entendi. Acho que fica claro para quem está acompanhando a gente que não se trata de escolher um lado, né, dessas tensões. Exatamente. Mas sim de saber quando e como aplicar cada estilo. Isso. Quais são os riscos da gente pender muito para um dos lados? O problema surge quando a gente tem um desequilíbrio, né? Se você exerce autoridade em excesso, você pode acabar sufocando a iniciativa da sua equipe, desmotivar. Por outro lado, se você só ouve, mas nunca toma uma decisão, né, você pode parecer indeciso. E aí você gera insegurança no time. Da mesma forma, ser excessivamente perfeccionista pode acabar paralisando seus projetos, né? Na busca incessante pelo ideal. Enquanto ser muito acelerador pode comprometer a qualidade do trabalho. A chave é encontrar o equilíbrio, usando a sua flexibilidade, né, e a inteligência emocional para saber qual a abordagem mais adequada para cada situação. E como que a gente, como líder, pode identificar qual que é o estilo ideal para a gente em determinado momento? A resposta está em fazer uma leitura precisa do contexto, tanto do ambiente externo quanto do estado emocional da sua equipe. Se a situação exige uma resposta rápida, você talvez precise ser mais um acelerador, né? Se a sua equipe está confusa sobre a direção a seguir, oferecer uma orientação clara e consistente pode ser o mais adequado. E se o seu time está motivado, mas está inseguro em relação aos próximos passos, ser um ouvinte ativo, oferecer segurança, né, pode ser fundamental para construir confiança. É verdade. O artigo também aborda um ponto que eu acho bem importante, que é quando a gente, como líder, não se sente muito confortável em adotar um determinado estilo de liderança. Qual que seria a principal barreira aí? O que a gente observa com frequência é que o maior obstáculo não é a falta de habilidade, é o medo. Muitos líderes, eles têm receio de exercer a autoridade porque têm medo de serem percebidos como autoritários. Outros evitam pensar estrategicamente no longo prazo com medo de parecerem desconectados da realidade. Então, superar essas crenças, né, é fundamental para que você possa se tornar um líder mais completo. Sim. E a conclusão do artigo, ela aponta para qual modelo de liderança? A liderança híbrida. Os líderes eficazes do futuro serão aqueles que combinam os diferentes estilos de acordo com a necessidade do momento. Você vai saber quando guiar, quando escutar, quando analisar profundamente, quando agir com rapidez, quando planejar a longo prazo e quando se adaptar. A pergunta central deixa de ser qual que é o melhor estilo de liderança e passa a ser qual estilo é mais necessário agora. Essa ideia de liderança híbrida me fez pensar bastante no contexto do trabalho híbrido, né? Que a gente vê se tornando cada vez mais comum. Como que essas tensões se manifestam nesse ambiente? No trabalho híbrido, a necessidade de uma liderança adaptável fica ainda mais evidente. Você precisa equilibrar a autonomia dos funcionários que trabalham remotamente com a necessidade de ter uma coordenação eficaz entre eles e os que estão no escritório. A confiança
e o bem-estar dos seus colaboradores são elementos cruciais para o sucesso das equipes híbridas. Você precisa saber quando delegar, quando confiar no trabalho remoto e quando promover momentos de interação presencial para fortalecer o time. E no que diz respeito à inovação e à cultura organizacional, qual que é o papel do líder? O seu papel como líder é fundamental para promover a inovação e construir uma cultura organizacional positiva. Elas falam bastante disso, né? Sim. Você precisa criar um ambiente onde seus colaboradores se sintam à vontade para apresentar novas ideias, onde a experimentação e os riscos calculados sejam encorajados. Isso significa que você precisa valorizar a colaboração, aprendizado contínuo, né? E a diversidade de pensamento. Sim. Além dessas 7 tensões principais, o artigo menciona outras tensões que o líder enfrenta. Sim, ele destaca, por exemplo, a necessidade de equilibrar o papel de especialista com o de aprendiz, especialmente em um cenário de rápida evolução tecnológica. Sim. A gente está vendo aí a inteligência artificial, né? E outras tecnologias que estão transformando o mercado. Então, você precisa estar disposto a aprender continuamente, buscar conhecimento. É isso aí. Para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, qual seria a principal mensagem sobre liderança eficaz no mundo de hoje? A principal mensagem é que a liderança eficaz no futuro será uma combinação de forças tradicionais com novas habilidades. É sobre você se adaptar às diferentes situações, né? Dominar as tensões da liderança moderna e estar pronto para as complexidades do trabalho híbrido e do mundo VUCA. Não existe receita de bolo. A chave é a flexibilidade, a inteligência emocional e a disposição para aprender e evoluir sempre. Perfeito. Bom, resumindo então, para quem nos acompanhou, hoje no Adessari a gente explorou a importância da adaptabilidade na liderança. Isso. A necessidade da gente encontrar esse equilíbrio entre os estilos tradicionais e os estilos que estão surgindo, a compreensão do VUCA e a importância desses princípios no trabalho híbrido, né? E na promoção da inovação. E agora a gente convida você que está nos ouvindo a refletir sobre a sua própria liderança, né? E identificar em qual dessas 7 tensões que a gente conversou você precisa se dedicar mais para ter um maior equilíbrio e liderar com mais eficácia no dia a dia. Exato. Pensando no seu contexto atual, qual dessas 7 tensões exige mais a sua atenção? Essa é a pergunta que a gente te deixa. É isso aí. Se você gostou do conteúdo e ele te ajudou de alguma forma, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal e de deixar o seu comentário, a sua pergunta. A gente quer muito saber a sua opinião. É isso aí, amém. É isso aí. E este foi mais um Adessari para você. Até a próxima. Até mais.